espero que vocês estejam bem. Sou a professora Patrícia Braga, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos fazer a correção daquela atividade, daqueles 2 textos da página de diário, e vocês estarão justamente respondendo essas questões. Vamos lá? O objetivo da nossa aula hoje é justamente de revisar o sentido geral dos textos, né? Nós vamos fazer uma breve leitura para que nós possamos lembrar desses diários, responder as atividades, né, que foram colocadas, propostas, esclarecer as dúvidas sobre o efeito da pontuação no texto, ler e interpretar poemas visuais, observando como o adolescente se expressou através dele, certo? Então, nós vamos ver outros tipos de formas de diário que eles possam também se expressar. Vamos lá? A página de Lucimária, lembra dela? A menina justamente que estava triste, né? Começou a escrever sobre o período da pandemia, da Covid. Vamos lembrar novamente. Outra sexta daquela, 20 de maio de 2020. Velho amigo, a coisa tá feia. Hoje é sexta, dia consagrado ao encontro de amigas. Todas as tardes era assim. E agora não posso sair, conversar e rir com a minha turminha. Trocar ideias com elas só pelo celular. Quem diria que ia me cansar de falar pelo zap? Pois é. Você acha que é só isso? Ainda tem a falta da escola, estudar por internet todo dia, não poder abraçar quem gosta. Que vida é essa? Para piorar as coisas por aqui, vêm os conselhos repetidos de minha mãe. Coloca máscara, passa o álcool em 70, põe luvas, lava as mãos direito. Isso todo dia, toda hora. Quando o meu pai vai saindo para trabalhar, vem a lista sem fim. Coitado, nem sei como ele aguenta. Me chateia mais quando tenho que ir ao mercado comprar alguma coisa. Vai de luvas. Sim, arruma a máscara direito. Lá não pode tocar o rosto. Prende o cabelo. Não coça os olhos. E quando eu volto, piora mais. Deixa as compras aqui, passa correndo para o banheiro, põe outra luva e lava os produtos com sabão. Jogue as sacolas fora. Não! Lave as sacolas também e põe no varal para secar, se que precisamos dela para colocar o lixo. Meu pai bem que dizia que viver não é fácil. Eu que achava bobagem. Viver é bem mais que difícil. Agora, todo dia, eu estou rezando com a minha mãe, pedindo a Deus para que essa pandemia acabe logo e o mundo volte a ser chato e normal, como eu sempre achei que era. Fui, velho. Hora do almoço. Ah, de sempre, Lucimara. Então, nós vemos aí justamente este texto falando, lembrando aí do início em relação à pandemia, como ela estava se sentindo. E ela conversando aí. Então, vamos observar a pontuação. O uso da pontuação na página do Diário de Lucimari, no dia 29/5/2020. As pontuações, no caso, nós temos interrogação, nós temos o ponto final, nós temos o ponto de exclamação, os 2 pontos, a reticência, o travessão. Então, observamos que todas essas pontuações, elas nos ajudam a transmitir os nossos sentimentos através da escrita. Quando você começar o seu diário, que a gente já falou na aula passada, para você começar, quando você começar o seu diário, você escolha a quem você vai falar, né? Começa relatando e não esqueça da pontuação correta, porque quem for ler a sua história, quem for ler o seu diário, vai entender o que você está sentindo naquele momento, como você quer transmitir, o que você quer dizer. Então, a pontuação é muito séria no momento da escrita. Então, preste bem atenção. Então, vamos ver aqui justamente essa pontuação agora no texto. Observe que, quando ele diz assim, velho amigo, olha, velho amigo,
Aí coloca uma vírgula, chamando, invocando. Nós estamos aí no sentido de um vocativo. Então, o velho amigo está chamando, invocando, certo? Então, velho, a coisa está feia. Então, ela está dizendo aí, expressando aí, através da exclamação, dizendo que a coisa está feia. Então, se não houvesse essa exclamação aí, ela não teria essa entonação correta. Observe que nós temos, justamente, hoje é sexta, outra vírgula, né? Separando assim o dia consagrado ao encontro de amigas. Então, ela coloca novamente uma exclamação, né? Então, observe que todas as tardes era assim. Aí vem a reticências. Reticências é dando uma continuidade ao texto. Então, ela está dizendo que ali havia coisas mais para ela dizer, mas ela quis justamente colocar reticência. E aí a gente observa que ela justamente trabalha muito com a exclamação, trabalha muito com a vírgula, né, com a reticência, coloca também uma interrogação. E ela diz assim, que vida é essa? Além dela estar justamente perguntando, ao mesmo tempo ela está exclamando, certo? Ela está justamente, ao invés dela estar só fazendo a pergunta, ela está dizendo, meu Deus, que vida é essa? É nesse momento também que eu acho que você está pensando, meu Deus, quando essa pandemia vai acabar? Quando é que tudo isso vai acabar? Quando esse mundo vai voltar ao normal? Então, essas indagações, essas expressões, você vai colocar no seu diário, no seu texto. Observe que, continuando com a pontuação, observe que ela tem justamente os 2 pontos. E os 2 pontos vai servir para quê? Ela vai enumerar, vai colocar justamente o que a mãe dela dizia de repetido. Observe, coloca máscara, passa álcool gel, põe luvas, lava as mãos direito. Então, observe que depois dos pontos, como ela disse, para piorar as coisas por aqui, vem os conselhos repetidos da minha mãe. E quais são esses conselhos? Ela começa a enumerar esses conselhos, começa a colocar dizendo quais são os conselhos repetidos da mãe dela. Então, isso aí veio depois de 2 pontos, colocando aí essa sequência de conselhos, certo? Então, justamente, os 2 pontos servem para isso. E aí, ela coloca também, usa a pontuação das aspas. Observe que as aspas justamente são para colocar a fala diretamente, colocando sem, vamos colocar assim, dizendo que mais importante, tá? Então, observe, me chateia, mas quando tenho que ir ao mercado comprar alguma coisa. 2 pontos. Então, aí, vai de luvas. Sim, então, isso aí, coisas importantes que uma outra pessoa disse. Quem foi que disse? Foi a mãe dela. Então, ela vai colocar entre aspas, dizendo justamente tudo que a mãe disse. Vai de luvas, sim, arruma a máscara direita. Então, isso foi a fala da mãe aí. Então, ela colocou nitidamente como está escrito, certo? Como a mãe disse, deixa as compras aqui e passa correndo para o banheiro. Então, esse período aqui, esse trecho aqui, justamente está mostrando em relação às aspas, porque foi a mãe dela que estava falando, e ela vai transmitindo isso. Então, observamos que a pontuação é importante demais para a entonação do texto, para quem for ler. Aí agora nós temos o seguinte, vamos para algumas questões. Na nossa apostila, vocês têm aí algumas questões para responder. Então, vamos lá. Quais os sinais de pontuação que mais aparecem na página do diário do Lucimara? O que ela quis expressar com essa pontuação? Então, os sinais de pontuação que ela quis expressar no diário são a vírgula e o ponto de exclamação. A gente viu muito isso, a vírgula e o ponto de exclamação. Ela quis expressar com o auxílio da pontuação, sua indagação, suas perguntas, seu aborrecimento, certo? São os acontecimentos que ela estava vivendo. Então, ela começa a colocar isso no texto e esse auxílio do texto, ela vai ter a pontuação correta. No terceiro parágrafo da mesma página do diário, há uma fala da mãe de Lucimari. Como é marcada essa fala? Como é marcada essa fala? A gente lembra que eu falei a fala da mãe Lucimari, como ela está marcada no texto. E ela está marcada através das aspas,
certo? Porque justamente colocando tudo o que a mãe dizia. As formas verbais, né, os verbos, na fala da mãe do Lucimara expressam. O que a forma os verbos aí vai expressar? Lave a mão, faça isso, faça aquilo, não solte o cabelo, não ponha a mão nos olhos. O que é que ela faz? Esses verbos aí expressam o quê? Então, o que é que esses verbos expressam? Uma certeza? Ela está dizendo uma certeza? Um conselho? Será que é um conselho que ela está dando? É um pedido? Esses verbos estão dizendo um pedido? Ou é uma ordem? Então, uma ordem aí, o verbo está no imperativo, onde justamente a mãe Lucimara coloca as ordens, dizendo o que ela deve fazer quando ela vai ao mercado, quando ela chega do mercado, certo? Então, são justamente aqueles conselhos repetitivos, aquela fala repetitiva da mãe. E aí, pessoal? Estão se identificando com Lucimari quanto ao algum sentimento ou maneira de encarar os seus problemas? Por que será que ela gosta tanto da escola? Por que você acha que ela gosta tanto da escola? Então, isso é uma resposta pessoal. Você vai ler a história dela e vai ver o que é que ela acha, o que é que ela está sentindo. Então, você vai colocar isso. E se você está se identificando com ela? Se você está se identificando com o humor, né, a liderança, né, o gosto pela escola ou um problema enfrentado pela adolescente Lucimari, qual é justamente, o que é que você está sentindo? Isso é uma resposta pessoal, é você que vai escrever. Aí agora parece gostar da escola porque ela se encontra com os colegas, abraça quem gosta, aprende mais com as aulas presenciais, né? Olha, a gente reclamava tanto de ir para a escola, lembra disso? Vocês iam para a escola reclamando, tem muita aula, gostava quando saía cedo, né? Mas agora está sentindo falta da escola. Será que você está sentindo? Coloque isso também, certo? Os sinais de pontuação, eles não foram criados de uma só vez. Surgiram durante vários séculos, né, para organizar os textos escritos, tornando-os mais compreensíveis para a leitura, compreensão e interpretação. Então, sem esses sinais, o texto ele não tem uma compreensão correta. Quem for ler, se não tiver uma vírgula, vai ficar sem fôlego. Certo? Se faltar uma interrogação, não vai haver uma pergunta. Se faltar uma exclamação, não haverá uma admiração, por exemplo. Se você dizer assim, ai, que dia lindo, né? Então você tem que ter uma exclamação. Então, aí os sinais de pontuação são recursos de linguagem empregados na língua escrita, que são utilizados na fala para darmos ritmos, entonação, pausas, indicarmos os limites sintáticos e da unidade em sentido. Ou seja, certo? Tudo isso é os sinais de pontuação. E aí vem novamente o diário de Anne Frank, certo? Então, vamos fazer uma rápida leitura novamente sobre esse texto. Segunda-feira, à noite, 8 de novembro de 1943. Querida Kitty, se você lesse esta pilha de cartas, uma depois da outra, de certo, havia de lhe saltar aos olhos terem elas sido escritas em diversas disposições de ânimo. Aborreço-me depender assim da atmosfera, mas não sou eu a única. Para todos é a mesma. Se leio um livro que me impressiona, tenho que manter grande controle sobre mim mesma. E ao me reunir aos outros, do contrário, achariam que eu não estou boa do miolo. No momento, como você deve ter notado, estou no período de depressão. Na realidade, não saberia dizer por quê. Creio, porém, que por eu ser covarde. E é isso que está sempre a me atrapalhar. Esta noite, enquanto ele aqui estava, houve, lá na porta, um toque de campainha forte e penetrante. Fiquei branca. No mesmo instante, vieram-me dores de estômago e palpitações de coração. Tudo por causa do medo. À noite, na cama, vejo-me sozinha no calabouço, sem mãe, sem papai.
Às vezes, vejo-me na estrada a vaguear. Ou o anexo secreto se incendeia, ou eles aparecem e nos levam embora à noite. Vejo tudo como se estivesse acontecendo na realidade. E isto me dá a impressão de que acontecerá mesmo, muito breve. MAP diz muitas vezes que nos inveja a tranquilidade que aqui gozamos. Pode ser verdade, mas MAP mal se lembra de nossos temores. Não posso, simplesmente não posso imaginar que o mundo se torne normal para nós outra vez. É certo que falo depois da guerra, mas nesse caso é castelo no ar, coisa que jamais acontecerá na realidade. Se penso em nossa antiga casa, em minhas amigas, nas brincadeiras de escola, parece-me que é outra pessoa que viveu naquela vida, não eu. Vejo-nos, a nós 8, em nosso anexo secreto, como se estivéssemos num pedacinho do céu azul, rodeado de nuvens pretas e pesadas. O ponto redondo e bem definido onde ficamos está ainda salvo. Mas aglomeram-se nuvens ao redor, cada vez mais rente, e o círculo que nos separa do perigo iminente fecha-se firme cada vez mais. Sua Anne. Lembra dela? Então vamos lá. Revisando algumas características da página do diário, né? Nós temos aí uma linguagem pessoal, uma linguagem do dia a dia, né? E a gente vê essas características. Escrito na primeira pessoa, lembra que eu falei na outra aula, né? Falando sobre a primeira pessoa, que no caso sou eu. Registra acontecimentos importantes, certo? Para quem vai escrever, né? No caso aí você vai escrever algum acontecimento importante. O diário é como um amigo íntimo, você estava conversando, só que você agora vai escrever. Relato de acontecimentos ou sentimento, pessoas em relação a algo ou a alguém, e pode ser real ou fictício, né? No caso aí pode ser um fato real ou um fictício, certo? Ficcional. Escreva um diário, né? Como a gente falou, né? Escreva um diário. Registre momentos e lições da sua vida, o que é que você aprendeu durante toda essa pandemia, né? Ser um registro permanente do seu progresso, o que vai acontecendo você vai registrando. Clarear pensamentos e sentimentos, expresse tudo que você está sentindo. Processar os acontecimentos passados, oferecer novas perspectivas, se conhecer melhor, registrar seus objetivos, acompanhar assim, o que você está querendo alcançar e se você está alcançando, e exercitar a escrita. É muito bom que você vai exercitando a escrita. E aí, respondendo às atividades. É hora de pensarmos nas duas adolescentes com as suas realidades e respondermos algumas questões. Como estava o humor de Lucimara em 29/5/2020 e de Anne Frank em 8/11/1943? Como é que estava? O humor de Lucimara estava péssimo e o de Anne também. Então, os dois sentimentos em momentos diferentes, mas os dois iguais. Ela estava ruim também nesse momento de pandemia e a outra também estava no momento da guerra. O que essas duas páginas de diário revelam em relação aos problemas que elas enfrentavam? O que eram essas duas páginas de diário? Então, vamos lá. As páginas do diário de Lucimara e de Anne mostram as duas estavam infelizes em confinamento, né? Ela dentro de casa, nesse período de pandemia, e a outra lá no esconderijo, onde o pai trabalhava, justamente o anexo secreto na Segunda Guerra Mundial. Então, as duas estavam infelizes por conta do confinamento. O terceiro quesito diz assim: você teve dificuldade para compreender as duas adolescentes,
qual dos textos foi mais fácil de você entender. Por quê? Isso é uma resposta também pessoal. Você vai dizer qual foi que se identificou mais com você. Foi o primeiro ou o segundo texto? Se foi de Lucimari ou se foi de Anne. Escreva no seu caderno 3 sentimentos apresentados por cada uma das meninas. Relate por escrito como você reage quando se depara com tais sentimentos apresentados. Como é que você agora vai se relacionar? O que é que você vai mostrar? Então, primeiro, você vai dizer que Lucimari sente-se zangada, chateada, sem liberdade. Eu acho que você também está sentindo assim, né? Sua mãe, quando você vai sair de casa, não pode isso, não pode aquilo, não faça isso, não faça aquilo, você já fica chateado. Imagine nessa pandemia. E Anne estava aborrecida, deprimida, estava com medo, né, por causa da guerra. Então, esse era o sentimento de Anne. A segunda parte da questão, no caso aí, você vai colocar que é pessoal, né? No caso é você. Como é que você está se sentindo, certo? A leitura diário de Lucimari, certo? No caso aqui, a gente vai ver aqui que a gente vê que ela começa dizendo: hoje estou de poucas palavras. Então, o poema Espiral e o meu poema dizem como me sinto. Você me entende? Ainda bem. Valeu, amigão. E aí nós temos algumas demonstrações aí de um poema de Lucimari, certo? Ela colocou um aqui, mostrando aqui uma forma espiral, e a outra mostrando no sentido pêndulo. Então, vamos ver aqui o que é que a gente pode observar. Quando a gente vê aqui essa imagem, a gente observa que ela coloca assim, ó, o mundo roda, roda, o tempo passa, passa, as coisas. Então, a gente vai observando que ela colocou numa forma, como se fosse um caracol, né? E ela vai mostrando como é que ela está se sentindo. Aí, observe que o outro, o pêndulo, ele diz o seguinte, ó, eu. Aí, observe que ela começa a colocar as horas. E cada hora, ela coloca um adjetivo, que é uma qualidade, como se ela estava se sentindo. Então, às 8 horas da manhã, ela se sente preguiçosa. Às 10 horas, ela está ativa. Nas 12 ela está faminta. Nas 14 ela está ansiosa. Nas 16 horas ela está nervosa. Nas 18 horas ela está zangada. Olha para isso. Às 20 horas ela está ociosa. E nas 22 horas ela está sonolenta. Observe que ela pegou e colocou as horas do dia todo, como ela vai passando, e ela colocou adjetivos. Os adjetivos que ela colocou também são as qualidades, como ela estava se sentindo. Ela colocou os adjetivos mostrando aí os seus sentimentos. E aí tem uma outra atividade, né? Ó, você já tinha prestado atenção nesse tipo de poema? O que você chamou a atenção neles? O que é que chamou a atenção desses poemas? Com certeza você ainda não viu, mas aí, vamos lá. É uma resposta pessoal. Quando você justamente observar esses 2 textos, esses 2 poemas, você vai dizer o que você está vendo, como você está enxergando esses 2 poemas, certo? E o que chama a atenção neles, observe que o aspiral é um formato de caracol, né? Como a gente tinha colocado, né? O outro vai colocando como se fosse um pêndulo, né? A gente vai colocando lá e ela vai dizendo, despertando a curiosidade de cada imagem, tá? A resposta agora de uma produção de um poema visual. Então, tente fazer você, certo? Além daquele diário, tente você fazer um poema visual que represente você hoje. Como você está se sentindo hoje? Apresente ao seu professor e aos seus colegas do grupo, né? Ah, não se esqueça, brinque com as cores e as formas. Faça isso. Pegue um tempinho que você tem agora, que tem demais, você pega e faz esse poema bem bonito e mostra para o seu professor, ok? Pronto, na terceira questão, as formas também têm significado para compreender um poema visual. Neste caso, o de Lucy nos traz através da escolha dos poemas de Aspiral e Pêndulo, certo? Então, vamos lá.
poemas, o que sente a vida passar monótona e lentamente, né? Tudo passa, tudo roda, roda, é como se voltasse tudo normal, voltasse no certo lugar, certo? E no poema, aí número 4, no poema Espiral, começamos a ler pelo centro, né? Encontramos a afirmação, o mundo roda, roda, como a gente estava falando, né? E se analisarmos a frase e o formato do poema, podemos concluir que a vida é bela como uma espiral. Você acha que a vida vai rodando, rodando, você acha que é isso? A vida é uma vida repetitiva, né? A gente às vezes fica dizendo assim, coisa novamente, todo dia a mesma coisa. Eu acho que nessa pandemia você está se sentindo assim. Então, essa forma do caracol é a vida repetitiva, certo? Então, a Terra gira em torno de tudo muda, o planeta move-se em torno do Sol, né? Sabemos também, mas porém, o que o poema Espiral quis mostrar é que a vida ela é repetitiva. Pronto, e aí nós temos o seguinte, só um momento, tá? E a gente vê aqui, ó, as características do poema visual, poema não formal, ausência de verso, estrofe, não tem aquele padrão de estrofe que a gente falou na aula, certo? Utiliza a linguagem verbal e não verbal, ou seja, a escrita e a figura. Valoriza os efeitos visuais, formação de imagem. A imagem completa o sentido do poema. Impressão de movimento, né? Como a gente estava vendo, com a espiral e o outro. Pode apresentar várias linguagens artísticas. Então, você pode fazer a sua criatividade. E aí, a gente pode observar ó, que a gente tem formato de olho, formato de um peixe, certo? Então, assim, várias formas a gente pode observar aqui em relação aos poemas visuais. E você pode criar o seu, certo? Coloque o seu, faça ele bem bonito, coloque justamente cores, veja quais são os sentimentos que você quer expressar naquela atividade, nesse poema, certo? E aí fica a sua criatividade, ok? Eu confio em vocês. Então, vamos lá. Uma dica aí, né, de filme, né, que você pode observar se você tem curiosidade de conhecer mais a história de Anne. Então, aí você tem alguns filmes, certo? Vai lá no YouTube agora, né? Tem alguns diários e aí você pode justamente pesquisar, certo? E aí se aprofundar melhor. E nós temos aqui falando que, terminando assim a nossa aula, né? Fizemos a interpretação de páginas de diários e poemas, revisamos o efeito da pontuação nos textos, lembre-se disso, relacionamos os textos com a nossa realidade, né, o que é que está se passando, aprendemos sobre os poemas visuais e analisamos nossos sentimentos diante dos apresentados, né, dos sentimentos apresentados pelas adolescentes nas partes do diário. Cada uma tinha um sentimento diferente e, ao mesmo tempo, parecidos. Refletimos sobre o valor da liberdade. Então, hoje, né, nós sabemos que é importante a liberdade, como é no caso de Lucimari, em relação ao confinamento da Covid-19, e o caso de Anne Frank, que era na década de 40, na Segunda Guerra Mundial. Então, vocês estão justamente prontos para começar o diário de vocês. Coloque também as formas, os poemas, os seus sentimentos, expressem tudo, não esqueçam da pontuação correta. E aqui nós terminamos a nossa aula. Até a próxima. Que vocês se cuidem, fiquem bem e bons estudos.